E hoje, então, a gente vai aprender esse bolo de cenoura. É muito prático de fazer, eu adorei, já estava pensando em fazer esse bolo de cenoura há tempo e agora realmente foi a hora. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai utilizar o liquidificador. Então, você que está com um pouquinho de pressa, né? Então, a gente vai... Já deixei aqui cortado a nossa cenoura. Cortei, assim, rodelas, né? Então, eu sempre utilizo esse descascador aqui, que eu acho muito prático, né? Para tirar a casquinha. Já deixei ela em rodelas, 200 gramas de cenoura. Vou colocar no liquidificador. A cenoura, quando ela é aquecida, ela parece que tem mais propriedades. Então, isso eu achei muito importante. A gente vai estar utilizando 4 ovos. Então, nossa proteína, né? E 4 ovos. Vou quebrar aqui. Tem gente que gosta de tirar esse branquinho aqui do ovo, né? Você pode tirar. Na dúvida, sempre é bom você quebrar separado, né? Porque vai que, né? Você não dê a sorte. Então, se quiser tirar aquele branquinho do ovo, né? Minha mãe sempre fala que tem que tirar. Então, aqui 3, mais 1, 4 ovos. Esses ovos, essa semana, eles estão bem grandinhos. Então, 4 ovos. A gente vai misturar e a cenoura e 60 gramas de óleo de coco. Então, o óleo de coco é uma gordura saudável, né? Fiz um teste porque eu fiquei pensando, eu achei muito 60 gramas, né? Aí eu derreti ele hoje de manhã, coloquei na balança, deu 60 gramas, coloquei no copo medida, deu 1/4 do copo medida. Então, quando falar 1/4 do copo medida, é 60 gramas, aí você vai colocar aqui o óleo de coco, já deixei ele pesado, e agora também você vai usar aqui, aqui está falando em 80 gramas, mas assim, como o nosso shake ele já é meio adocicado, no Nutreve também, eu usei 40 gramas de açúcar mascavo. Você pode usar um mascavo. Agora, ó, o que eu fiz pela manhã, eu usei um mascavo. Agora eu vou usar aqui esse demerara, 40 gramas do demerara, eu vou usar agora. Aí depois a gente já vai, amanhã eu já vou saber como que vai ficar. Daí eu conto para vocês na nossa próxima receita. Então, aqui eu já deixei pesado 40 gramas do demerara e a gente vai bater no liquidificador. Vou colocar aqui. E agora vai fazer um pouquinho de barulho. Então, assim, se o seu liquidificador, ele, às vezes, não tem uma potência muito grande, muito forte, é melhor você picar um pouquinho mais a cenoura. Então, a tudo ao vivo e a cores, né? Olha só, já bati aqui, triturou bem já. Não vai água nesse bolo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa quantidade aqui, que bati no liquidificador, e olha só. Ficou bem líquido, né? Que a cenoura, ela já é um pouquinho mais aguadinha, né? E nós vamos adicionar o quê? 2 medidas
são 5 colheres do nosso pó nutricional. Eu vou utilizar o de baunilha, porque é o que ele pega mais o gostinho, né? 3, 4, 5. Eu fiquei pensando, se você colocar o doce de leite, de repente você pode adicionar menos açúcar, né? Tipo umas 20 gramas, um pouquinho. Se você não gosta de coisa muito doce, talvez você nem possa adicionar só umas 2 colheres. E nós vamos adicionar aqui 4 colheres do nosso Nutrev. 1, 2, 3, 4. E vamos mexer com o fouet. Então, agora é só misturar nossa farinha proteica, vitaminada, com vitaminas, minerais. O nosso Nutrev, ele tem fibras também. Então, olha só, né? Que saudável que fica. Então, você vai mexer, misturar bem aqui. Olha só. Eu achei um super prático, rápido de fazer, quando você vai receber aquela visita, né? E ele dá um tamanho super bom. Então, olha só, mistura aqui, ó, rapidinho. Então, e para a gente agora vai adicionar o nosso fermento aqui para bolo, né? Instantâneo. Nós vamos utilizar 10 gramas. Então, eu também medi 10 gramas. Vai dar nossa colher medida aqui, não transbordando, né? Ela vai dar bem cheinha, vai dar 10 gramas. Então, assim, na dúvida, se você quiser, você pode pesar. Coloquei aqui, ó, 10 gramas. E aí a gente não vai mexer com o fouet, a gente vai mexer com essa outra aqui. Essa outra colher aqui. Essa espátula. Para o fermento, ele fica mais fofinho, né? Então, olha só, mexendo. E aí a gente já deixa o fogo ligado, né? Para ele aquecer enquanto a gente prepara a massa. Você já deixa o fogo ligado, porque o forno tem que estar quentinho. Não ligou ainda? Liga já a 200 graus e deixa ele esquentar bem. Aí você já vai colocar ele com o forno pré-aquecido. Então, se você não ligou ainda, você liga já e coloca lá, né? Então, olha só como ficou a massa. Bem, ó, não fica uma massa dura, fica bem líquida. E aí, você vai colocar na forma. Aí, você pode, assim, utilizar uma forma de silicone. Quando ela tem esse furo, é legal, porque, assim, o aquecimento, já vai ser nessa parte de dentro também, né? Quando ele for assar, é melhor. Você pode fazer nas forminhas de cupcake, se você quiser, que aí também já fica aquela porçãozinha, né? Dividida. Mas assim, você pode usar uma forma de um diâmetro de 20 centímetros a 22. Então, você pode... Essa aqui, ela é um pouquinho menor. Então, o que eu fiz? Eu fiz um bolo nessa pequenininha e utilizei mais 3, 6, 7, 8, 9 forminhas de cupcake. Então, eu fiz, como minha forma é menor, e eu não fiz um bolo muito alto, não ficou tão, né? Eu adicionei essa e a outra forma. Então, olha só, a massa está pronta e agora a gente vai colocar nas forminhas. Então, assim, a forminha também, eu utilizo essa de silicone, né? Então, você pode estar, se você não tem nenhuma forma, essa de silicone, ela é mais fácil para a gente manusear ela. Então, você pode comprar
as forminhas, ou a gente tem outros modelos, né, que você tiver, você coloca e sempre coloca dentro de uma outra forma para colocar no forno. Então, é muito prático de você fazer. Vou deixar aqui do ladinho para depois eu já colocar no forno. Colocar na forma, você unta a forma, coloca ali, leva para assar, vai ficar entre 40 e 45 minutos. Então, depende muito de cada forno, né? Hoje pela manhã, eu deixei aqui os meus e poderia ter deixado um pouquinho menos, porque ele deu meio que uma tostadinha, assim, sabe? Bem de leve, ó. Ele podia ter ficado um pouquinho menos. Então, fiz esses daqui e mais um bolinho aqui, ó, pequenininho, naquela forminha. Então, ele não cresceu muito, né, porque ele ficou mais baixinho, mas aqui os cupcakes cresceram super bem, ó. Ficou bem bonitinho. E aí, a gente vai fazer uma cobertura. Uma cobertura com o que a gente vai utilizar? Shake de chocolate e água e o nosso Nutrev. Então, para fazer essa cobertura, vamos utilizar esse daqui mesmo, é medida. Você vai, se você gosta que fique um pouquinho ele mais escurinho, o ideal é assim você usar o cacau. Então, sempre procure usar cacau entre 50% a 70%. Isso aí foi uma dica que uma nutricionista me deu, né? Que entre 50% a 70%, sempre você tenta comprar embalado, porque esses a granel, muitas vezes, eles pode ser que não sejam puros. Se for menos de 50%, ele não é cacau, ele é um achocolatado. Então, às vezes, pode ser um achocolatado sem açúcar, misturado, sei lá, né? Então, sempre tente procurar comprar um cacau entre 50% a 70%. Então, você pode colocar aqui e colocar um pouquinho de Nutrev, né? E a gente vai utilizar um pouquinho de água quentinha, que eu acho mais fácil de você fazer a calda, né? Então, se você quer que fique um pouquinho mais escuro, você pode estar utilizando o cacau. Então, aqui você vai fazer tipo uma pastinha e para você decorar eles. Então, olha só. Se você fizer também a pastinha, quiser deixar na geladeira um pouquinho para ela ficar um pouco mais consistente, mas olha, um pinguinho, ó, bem pastoso, quiser um pouquinho mais, e aí você vai decorar o seu cupcake. Olha só. Aqui. E aí a dica, olha aqui, a gente pode estar usando o nosso Protein Crunch, usar um pouquinho em cima. Se você não tiver, você pode usar um pouquinho desse nibs de cacau também, né? Que é gostosinho e tem aquela vontade de comer uma coisinha docinha, né? Ele vai dar aquela sensação. Deixa eu abrir aqui o nosso crunch. Eu acho muito mais prático. E ele é proteico, né? Então, ele vem assim. Aí, você pode colocar um pouquinho aí. Muito prático de fazer. Olha só. Que fofinho. Né? Fica muito gostoso. E agora, deixa eu cortar aqui para vocês verem. Como fica delicioso. Por causa do óleo de coco, olha só. Ele cresce super bem, fica fofinho, molhadinho. Como fala assim, nem parece que é de shake, né? Se você der para alguém experimentar, essa pessoa falar,
não gosto de shake, não tomo shake, ela não vai nem saber que é de shake, né? Porque ficou uma maravilha. Olha só, cresceu super bem. E com essa cobertura de chocolate, ficou muito gostoso. Olha, aqui eu usei uma outra forminha, que é um outro formato, tipo um barquinho, olha só. Ficou bem bonitinho também. Então, só toma cuidado para ela não queimar embaixo, né? O meu ficou bem tostadinho. Então, o meu forno podia ter deixado uns 35 minutos, 38. Eu deixei 45, passou um pouquinho do ponto. E aqui esse outro, deixa eu cortar esse outro para vocês verem. Não quer fazer cobertura? Não tem problema, não precisa. Olha só. Sabe aquele bolo molhadinho? É esse bolo aqui. Muito gostoso. Olha só. Um sabor bem suave de cenoura e fica saudável. Então, quem tem criança que não gosta de comer legumes, né? Pode repetir só a quantidade dos produtos para fazer a cobertura. Eu utilizei uma colher de shake de chocolate e uma de Nutreve e água. Aí você pode deixar na consistência que você quiser. Se você for fazer no bolo, se você quiser adicionar um pouco de chocolate, 70%, derreter junto, colocar aí, pode ir, não tem problema, né? Porque só procure usar chocolate que não seja chocolate ao leite, um chocolate mais puro, né? Aqui eu coloquei uma colher de shake de chocolate e uma colher de Nutreve e água. Então, você faz uma pastinha, né? Para você fazer a cobertura. Se você quer que ela fique mais líquida, assim, mais cremosa, você pode adicionar um pouquinho mais de água, quiser fazer na panela, né, junto no fogo, adicionar um pouquinho de chocolate 70%, também vai ficar vai ficar mais gostoso. Quiser adicionar um cacau, né, fazer uma outra cobertura, numa próxima receita eu vou pensar em alguns tipos de cobertura, né, para a gente estar fazendo, dando algumas dicas para vocês. Mas olha, esse bolo de cenoura me surpreendeu, ficou muito gostoso, molhadinho, deve ser com certeza por causa do óleo de coco, né? Então, com o shake, realmente ficou uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça aí e depois vocês me contam. Maravilhoso. Sabe aquele bolo molhado? Faz aí, ó. Bolo de cenoura. Ficou uma delícia. Eu fiquei imaginando bolo de cenoura misturado com outro shake, talvez de um outro sabor. Doce de leite, acredito. Então, você pode usar o sabor que você tiver aí, né? Que combine com a cenoura. Porque vai ficar muito bom.